Fala, querido do meu canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vim trazer uma notícia mais importante, diferente de um react, né? Mas sempre toda fonte de informação que a gente possa passar algo confiável, algo que de fato faça sentido, né? E seja verídico, é bom, né? Então eu vim trazer aqui pra vocês só algumas informações pra quem tem dúvida, pra quem quer saber, né? Então, sobre a Coronavac, tá? Quando eu posso tomar a Coronavac? Pra quem é? Opa, partiu, vai com bum, tam, tam. Então, é isso aí, mano. Vim explicar pra vocês. E lembrando que já existiam vacinas, né? Acho que a primeira a ser usada, acho que foi em dezembro, né, de 2020, ano passado, e foi usado em momento emergencial, né, diz assim, né, e foi usado por alguns países, porque as autoridades dos países precisam liberar para poder ser aceita, né, a vacina no país. Então, essa vacina Coronavac no Brasil, quando que vai ser? Existem 3 fases dessa vacina de primeira instância, assim, né, que a gente pode falar. Então, a Anvisa, né, ela após ter liberado aí, aprovado também, né, essa Coronavac no Brasil. Brasil é uma campanha nacional de imunização e a primeira fase dessa campanha, ela é dita pela fase 1, que vai imunizar, né, cerca de 14,8 milhões de pessoas, sendo elas profissionais da saúde, pessoas com mais de 75 ou com mais de 60 anos em casas de repouso, indígenas e povos ribeirinhos. Passando o carro do ovo, olha o carro do ovo. Olha aí, ó. Mano, esquece, tenta focar aqui nas minhas palavras aqui. Então essa é a primeira fase que se iniciou hoje, segunda, né, no teórico se iniciou hoje. E a segunda fase, só para não ficar travando vocês aqui, né, ser bem objetivo, a segunda fase, ela é a partir do segundo ou terceiro mês, né, que é após o início da campanha, que foi hoje, que ocorre mais ou menos em abril e maio. Então, essa segunda fase, a expectativa é de imunizar 22,1 milhões de pessoas, sendo elas idosos de 60 a 74 anos que não vivem em casa de repouso ou centros psiquiátricos. E a fase 3 vai dar após o início da campanha, mais ou menos em junho, quarto mês, assim, depois do início da campanha, depois de hoje, né? Quarto mês vai se iniciar mais ou menos em junho, né? Essa é a terceira fase. Em junho é a terceira fase e ela está incluída ali mais ou menos cerca de imunizar 12,7 milhões de pessoas, e sendo elas brasileiras com comorbidades como diabetes, hipertensão arterial grave, doença pulmonar, obstruta, nossa, vocês ouviram esse grito? Todos esses tipos de doença aí, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, e indivíduos transplantados de órgão sólido, anemia falciforme, câncer ou obesidade grave, né? Obesidade grave. Então essas doenças muito de risco, né? Muito difíceis de ser combatidas aí se caso a pessoa seja infectada, elas estão incluídas na fase 3, entendeu? A fase 1. 75 a 60 anos e profissionais da saúde, pessoal que está de frente. Fase 2, 64 a 70 anos. Fase 3, pessoas que têm uma outra doença grave, né? Uma doença crônica aí, algo que pode causar fatalidade fácil. E agora, Job, depois dessas 3 fases, quanto que chega a gente, né? Que não se inclui dentro desse grupo, né? Aí vem o grupo prioritário. E depois desse grupo prioritário, ele vai durar 12 meses. Período de 12 meses após o final das 3 fases. Ou seja, o final da terceira fase ela acaba em junho. Então de junho para frente, durante 12 meses, vai ter o grupo prioritário para ser imunizado. E qual é o grupo prioritário, Joab? O grupo prioritário é professores, militares, Polícia Federal, carcereiro, bombeiro, essa galera aí, presos, quilombolas, moradores de rua, portadores de deficiência, dentre outros. Esse vai ser cerca de 10 milhões de pessoas. Meu Deus! Grupo não prioritário agora. Agora chegou o grupo não prioritário, que deve ocorrer após a vacinação do grupo prioritário. E a maioria dessas pessoas deve receber a vacina nessa fase, né? A maioria, porque são cerca de 120 milhões estipulados aí para poder ser imunizado. Então essas pessoas aqui são pessoas com menos de 60 anos, que não tem condição de vulnerabilidade, não atuam em profissões essenciais e não tem comorbidades. Essas serão o grupo, né, o grupo do não prioritário. É bom lembrar que o epidemiologista José Geraldo, ele disse que talvez não consiga
imunizar todas as pessoas durante esses 12 meses, né? Ele disse que bem provável durante o ano de 2021 é bem provável que seja só as três fases só, não mais que isso, né? Estipulou assim, colocou dentro da sua percepção. Mas vamos ter fé, né? Pelo menos alguém vacinado aqui já é algo muito bom, já é algo que vai para frente. Porém, não é descartado todas as medidas de saúde, né, que foram solicitadas, que foram decretadas. Máscaras, distância, lavar as mãos, todas essas coisas que a gente já sabe. Então, falou? Conseguiu entender? Tamo junto, deixa aí nos comentários. É nóis, até a próxima. Valeu!